Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Angústia. Que sensação é essa? Como é que a gente define o que é angústia, o que é estar angustiado? O termo que é usado lá no Antigo Testamento, no hebraico, pode ser traduzido de várias formas. Uma das formas a gente leu hoje, na nova tradução na linguagem de hoje, falava em desespero. Mas angústia é uma palavra de fato mais adequada, como está na Nova Almeida atualizada, a versão que a gente leu agorinha. Angústia tem a ver com sentir um aperto no coração, não é? E a palavra em hebraico tem essa ideia de alguém que está apertado, espremido em si mesmo, fechado, se sentindo assim fechado. Quando a gente passa por apertos e momentos de angústia, a gente reage de formas diferentes, não é? Tem gente que fica fechado em si mesmo. Para de falar, dá respostas muito monossílabas, tenta se isolar até num cantinho, né? Talvez com medo de reagir mal aos outros, talvez com medo do que essa angústia possa causar. Algumas pessoas falam muito quando estão angustiadas e ficam agoniadas e tentando expressar aquilo que sentem, nem sempre sabem muito bem como falar. Tem gente, e frequentemente a gente faz isso, que acaba descontando nos outros a sua angústia quando não está bem, não é? É algo difícil de controlar, difícil de medir o jeito que a gente lida com a angústia. Alguns querem partir logo para a ação e para resolver, e outros têm dificuldade de agir, se sentem paralisados quando angustiados. O rei Davi, que escreveu o Salmo 18, ele também passou por momentos de muita angústia. E o Salmo é um cântico quando Deus o livrou do motivo principal da sua angústia, das perseguições do então rei Saul. Davi tinha sido ungido para ser o novo rei, mas teve que ficar um bom tempo fugindo de Saul, porque Saul não aceitava essa unção, Saul não aceitava essa determinação de Deus por meio do sacerdote Samuel. Davi também usou muitas estratégias para lidar com a sua angústia e com essa dificuldade. Era esperto, sabia fazer alianças, sabia se esconder, sabia lutar também. Mas a maior de todas as estratégias está colocada nesse salmo. Na minha angústia eu invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Isso fez com que Davi, mesmo no meio das dificuldades que enfrentava, algumas vezes ter mostrado grande sabedoria. Ele teve a oportunidade, inclusive, de acabar com a vida do rei Saul mais de uma vez e o poupou, mostrando que honrava aquele que ainda era rei até o fim da sua vida. Davi passou por muitas dificuldades, lidando com muitas pessoas diferentes, mas Deus lhe deu o necessário até que ele pudesse, de fato, assumir o trono que havia sido prometido. O aperto era real, as cordas da morte o apertando, o medo e a ansiedade, mas o clamor também era sincero. E assim deve ser na nossa vida, quando nos sentimos ameaçados por pessoas que parecem ser, de fato, nossos inimigos. Como reagirmos? Ao invés de logo querer partir para a vingança, para a ação, primeiro apresentar a Deus o nosso clamor e pedir que Ele nos dê sabedoria para lidar com pessoas que talvez Ele venha no futuro a transformar. Não é à toa que Jesus depois ensinou a orar pelos nossos inimigos e pelos que nos perseguem. Se o motivo da sua angústia é alguma ameaça externa, antes de enfrentar essa ameaça, ore a Deus, pedindo que internamente Ele transforme e prepare o seu coração para lidar com essa pessoa ou com essa situação. Outras vezes a angústia pode vir por causa de grandes perdas, de luto, de perda da saúde, de perda dos bens que nós tanto estimávamos ou demoramos tempo para construir. É o que acontece com Jó, no texto que nós lemos hoje, né? Jó perde tudo o que tem, como estratégia e tentativa de Satanás de o desviar de Deus. Ele perde a sua riqueza, perde os seus filhos, perde a sua honra diante dos amigos
perde a sua própria saúde. E no meio da sua angústia, ele clama a Deus. Ele pede por respostas. Essas respostas não vêm logo, como muitas vezes não vêm na nossa vida. Mas Jó continua clamando. E no seu clamor ele ainda tem que se defender da acusação dos seus amigos que diziam que Deus o estava castigando por alguma grande ofensa que ele não conseguia encontrar na sua vida. E até se defender contra os ataques e tentações que vinham da boca de sua própria esposa, quando ela diz: amaldiçoa Deus e morre, entrega. Não adianta ficar sofrendo desse jeito. Jó continua confiando em Deus. Isso não impede que quando as cordas da morte o apertam, ele clame questionando. E ele começa a questionar a Deus por quê. Começa a pensar e ter momentos de dúvida a respeito dessa imensa sabedoria de Deus na qual ele cria. Mas Deus, no tempo certo, se manifesta a Jó. E se manifesta, primeiramente, não respondendo à pergunta de Jó, por quê? Mas dizendo quem ele é. Deus mostra e lembra a Jó quem é Deus, para que ele possa perceber que precisava se entregar e descansar unicamente na confiança em Deus. Não se trata de encontrar respostas no meio da nossa angústia, muitas vezes. Se trata de nos entregar aos cuidados daquele que é nosso Pai e que nos criou. Há muitas coisas na nossa vida que não entendemos e que, de verdade, nunca vamos entender. Para todas essas coisas, precisamos desfrutar e confiar na presença de Deus em nossa vida. Saber quem sou eu e por que as coisas me acontecem nem sempre é uma pergunta fácil de responder, mas saber quem é Deus, isso eu tenho respostas na Escritura. É isso também que nós aprendemos quando os discípulos estão no meio da sua aflição, no texto do Evangelho que lemos hoje. No meio das aflições e da tempestade, Jesus, que antes estava com o coração aflito, vem ao encontro deles. Se vocês olharem as leituras que vêm antes, que nós lemos nos 2 últimos cultos, elas mostram Jesus com o coração apertado e aflito. Porque a morte de João Batista acabara de ser anunciada. Primeiro Jesus tenta ir para o meio do lago para ficar um tempo sozinho, e quando ele chega perto do outro lado, as multidões já estão ali, né? E ele respira, se compadece delas e passa o dia inteiro atendendo, até que no final do dia ele ainda ensina aos discípulos, na multiplicação dos pães e peixes, a também se doarem, atenderem, mesmo estando aflitos. Jesus é incansável. Nós vimos na semana passada como o seu amor é inesgotável, a misericórdia de Deus é inesgotável. E aqui de novo, Jesus tinha se retirado para orar e estava lá à noite orando até a madrugada sozinho. Jesus também precisava desses momentos. Só que quando ele vê os seus discípulos em aflição, ele vai ao encontro deles. Incansável esse Jesus, que ainda tem paciência ao chegar perto deles para diminuir o seu temor quando eles pensam que é um fantasma. E as palavras são bonitas. Tenham calma, não se atemorizem, sou eu. Esse sou eu, ou eu sou de Jesus, faz toda a diferença. Não se trata de os discípulos, de novo, saberem se eles teriam forças para enfrentar a tempestade, mas se trata de eles saberem que aquele que é, estava ao lado deles o tempo todo. E eles percebem isso. Vejam como os textos estão relacionados, né? Esse Deus que se apresenta a Jó no meio da tempestade, que diz que é Senhor dos mares e de todo o universo, vem através de Jesus andando sobre as águas e para os discípulos também mostra que ele tem poder sobre todas as coisas no mar e no céu. E estar na presença de Cristo muda completamente a vida deles. É verdade que mesmo ao lado de Jesus, às vezes a gente passa por momentos de dúvida e de temor, como aconteceu com Pedro. Todo corajoso, vai querer andar sobre as águas, mas quando bate um ventinho, já começa a afundar. E Jesus permite que durante um tempo Pedro passe por essa experiência do afundar, até que o ergue com suas mãos e diz algo que não era só para o Pedro, mas é para o Erivelton, é para vocês que estão sentados aí também. Por que você duvidou? Como é pequenina a sua fé?
Tantas vezes, com coisas que aconteceram na minha vida, eu tenho certeza de que Deus poderia ter dito isso, mandado um anjo com uma plaquinha, como a gente vê nos memes, né? Mostrando por que você duvidou, como é pequenina a sua fé. Nós vivemos nesse mundo com uma fé pequenina, mas uma fé que se torna grandiosa porque está ligada a alguém grandioso, maravilhoso, incansável, Senhor da terra, dos mares e de todo o universo, e que nos ama e cuida de nós. E isso a gente vê também se for olhar o texto que o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 10, que nós lemos hoje. A fé vem pelo ouvir, e quando ouvimos essa palavra, ela muda a nossa vida, muda o nosso coração e nos faz ter a certeza de que todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo. Nós teremos muitas perguntas sem resposta e não precisamos ficar nos perguntando demais. O que precisamos é crer no Senhor Jesus. Todo aquele que disser que o Senhor Jesus é Deus com o Pai será salvo. É essa a certeza na qual nos firmamos, simples, mas poderosa. Deus está ao nosso lado, Jesus é Deus conosco, o Espírito Santo continua a agir em nosso coração. Tudo isso garantido pela forma como Jesus enfrentou angústia e dor em nosso lugar. Lembram do conceito de angústia, de estar fechado, apertado por cordas da morte ao seu redor? Jesus é aquele que enfrentou a maior angústia de todas em nosso lugar. Não só sobre o seu corpo, mas sobre a sua alma, com toda a zombaria, com toda a rejeição, com toda a solidão e desamparo que enfrentou, mais do que toda a solidão e desamparo que nós possamos experimentar nessa vida, naquela cruz. Deus meu, por que me abandonaste? Não há angústia maior do que essa. Mas a resposta veio, também numa tempestade, mas acima de tudo na ressurreição. Deus mostra quem é o seu Filho, mostra o quanto Ele é amado, o ressuscita dentre os mortos e assim mostra para nós que nós somos seus filhos, o quanto nós somos amados e o quanto Ele está ao nosso lado na nossa angústia também. Talvez você tenha muitas razões para dizer-se ainda angustiado, e tudo bem, não é problema, não é ausência de fé. Talvez você precise dizer, como eu muitas vezes, como é pequena a minha fé, mas uma coisa só basta, que essa fé exista e que ela esteja depositada naquele que é e está ao nosso lado. Mesmo que a gente não compreenda todas as coisas, a gente se apega ao seu amor e assim a gente segue abençoado por Ele. No meio da minha angústia eu clamo ao Senhor e do alto do seu trono, no seu templo, Ele sempre ouve as minhas orações. Confiemos nisso. Amém.